Esse é o podcast Agroecologia em Movimento da UFPR. Antes de começar seu episódio, a gente vai ter a audiodescrição dos convidados e da apresentadora. Bom, a audiodescrição é muito importante para que pessoas de baixa visão ou cegas se contextualizem e adentrem ainda mais na nossa conversa. Bem, eu sou a Janaína, uma mulher negra de cabelos crespos. Eu uso óculos, estou de lenço preto no meu pescoço, estou com um vestido verde e também uma blusinha bege claro. Ao meu lado tem a Gaia, que é a nossa mascote, a nossa bonequinha, que tem cabelos crespos, de um tecido branco e preto. A sua pele é clara e seu rostinho é pintado. Ela é uma bonequinha de pano. Erva mate é cultura, tradição, história, economia e ciência. E para falar um pouquinho mais sobre essa planta incrível e tão rica, a gente trouxe aqui a Ariana Maia, mas ela que vai se apresentar. Tudo bom? Olá, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome, então, é Ariana Maia. Eu sou uma mulher negra, meus cabelos são alisados, eu tenho uma jaqueta preta nesse momento, uso óculos, falo bastante e fico muito feliz em estar aqui com todos vocês para a gente conversar um pouco e muito feliz também de ter a Gaia junto, né? Ela que representa toda essa terra. Então, muito bom realmente estar aqui. Então, perfeito. Vamos começar essa conversa, né? Bom, então, eu me apresentando um pouco mais, eu sou formada em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, me formei na década de 90, sempre gostei muito de trabalhar com questões ligadas à terra, ao homem, a essa organização de espaço envolvendo aí as paisagens, e tive a oportunidade de sair do Rio de Janeiro e vir morar no Rio Grande do Sul, numa cidade pequititinha chamada Ilópolis, no Vale do Taquari. E essa cidade que tem 4 mil habitantes, olha a diferença, né? Eu saí de uma cidade de milhões de habitantes para vir para uma cidade de alguns poucos habitantes. É uma cidade que tem uma grande produção de erva mate, é uma das maiores produtoras de erva mate aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que na vida a gente não tem coincidências, a gente tem providências. Eu vim justamente cair no local onde tinha erva mate, a erva mate que eu sempre consumi em toda a minha infância e na adolescência lá no Rio de Janeiro, a erva mate que tem o mate como patrimônio da Praia Carioca, só que só depois de vir morar aqui é que eu me dei conta que a erva mate que produz aqui e que é base para o chimarrão é a erva mate também que a gente consome no Rio de Janeiro, nas praias cariocas, no mate tostado. Então, para vocês verem como é que a gente precisa ainda ter muita informação e como é que a gente conhece pouco sobre a erva mate. E vindo para cá e trabalhando com a erva mate aqui, eu me dei conta da importância de se debruçar na pesquisa e de se aprofundar um pouco mais no estudo dessa cultura tão importante. E com essas curiosidades, com esses fatos, eu comecei a trabalhar, né, de uma forma independente na pesquisa. Agora estou acabando de fazer as etapas para entrar no meu mestrado, que vai ser na área da erva mate, né, voltado para a cultura da erva mate. Mas nesse tempo, mais ou menos em torno de 10 anos, eu venho, então, trabalhando na questão da inovação com a erva mate e vi a importância da pesquisa para o desenvolvimento de novos produtos. Eu tenho uma pequena empresa aqui na região, né, aqui em Ilópolis. É uma empresa que trabalha com erva mate, inovação, biodiversidade para o bem-estar de todos nós, porque a erva mate é uma planta que vocês vão ver que tem uma grande quantidade de compostos biofuncionais, mas é uma planta também que requer ainda muito estudo, muita informação. Ela é uma planta que a gente precisa ainda ter um olhar muito mais, enfim, muito mais atento sobre ela. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E eu venho com essa informação aí de Temístocles Linhares, uma pessoa que fez um trabalho muito legal com a erva mate,
falando que a América nasceu um bebê no mate. Por que eu digo isso? Porque quando a gente começa a estudar, e aí a gente não fala somente da erva mate enquanto árvore nativa de uma floresta, né? A gente fala sobre ela como uma planta que ajudou a organizar fronteiras, ajudou a cunhar, né, a geografia, o espaço do nosso Brasil, uma planta que foi base, inclusive, para manter algumas revoluções, para ajudar na independência, né, de alguns locais. O estado do Paraná, por exemplo, em 1853, ele conseguiu a sua independência, vamos dizer assim, do estado de São Paulo, a partir do trabalho com o mate, a partir do mate. O mate foi um grande fomentador dessa possibilidade ali com os barões da erva mate, no caso, o Barão de Serra Azul. E aqui no Rio Grande do Sul, a erva mate, ela foi base de troca e de manutenção do exército Farroupilha, na Guerra Farroupilha, que aconteceu aqui de 1835 até 1845. Então, é uma planta, uma árvore muito significativa, tanto cultural, quanto econômica, ambiental e social. Então, ela tem um valor, não só um valor histórico, mas ela manteve no passado muitas famílias. Ela ajudou também na organização do espaço, do território da região sul, quando ela, através da exportação, manteve a força dos povos das missões. Então, tem muita coisa que a gente precisa saber e que a gente precisa entender sobre essa planta, que realmente tem um significado muito grande para nós aqui da região sul do país, e não só para nós da região sul, eu posso dizer que todo o Brasil, porque se a gente for pegar hoje no nosso país, nós temos o mate no sudeste, nós temos o mate no centro-oeste, e nós temos não a Ilex paraguariense Santirrio, que é a nossa erva mate, mas nós temos outros gêneros de Ilex, outras espécies de Ilex no Brasil afora, mostrando a força dessa planta tão importante para as nossas florestas. Então, voltando para quem não sabe ainda, e para quem sabe reforçando, a erva mate ela é nativa do bioma Mata Atlântica, ela está muito presente nas florestas de araucária ou nas matas de araucária, ela consorcia super bem com essa planta, com esse pinheiro, com essa outra gigante, né, do bioma Mata Atlântica. Ela tem uma dispersão natural no Brasil de 450 mil quilômetros quadrados e é o segundo produto florestal não madeireiro em valor de produção no Brasil. A gente só perde hoje, em termos de produção de produto florestal não madeireiro, para o açaí. Então, assim, quantas pessoas sabem dessa importância econômica, desse tamanho de produção, de tudo isso que ela representa enquanto produto florestal não madeireiro, enquanto produto de uma biodiversidade riquíssima que nós temos? Então, a gente precisa realmente falar mais sobre isso, mostrar mais essa importância dessa planta que é magnífica. E eu trago também aqui, claro que eu não vou aqui nessa conversa só falar das coisas que são fáceis da gente assimilar. Vamos trazer um pouquinho de polêmica aqui também, até para que a gente possa fazer com que mais estudos eles sejam feitos a respeito e que a gente possa crescer em termos de conhecimento com a cultura da erva mate. Porque a gente fala muito, e uma das coisas que me chama muita atenção é quando a gente fala sobre a organização ou os sistemas de cultivo da erva mate. A gente tem aí hoje a questão da erva mate dentro de uma floresta, né? A gente tem na nossa região cultivo em ambientes de floresta, em ambientes agroflorestais, em ambientes a pleno sol, em ambientes sombreados, o que também não é diferente no Paraná, o que não é diferente em Santa Catarina, mas a gente precisa se debruçar também nessa nomenclatura, nessa organização de formas de sistemas, né, de cultivo da erva mate, para que a gente possa ter números mais exatos, para que a gente possa ter informações mais precisas, para a gente valorizar cada vez mais a erva mate como esse produto florestal não madeireiro, que é
também importante para que a gente consiga futuramente, enquanto pessoas que trabalham na área florestal, como vocês, nós que trabalhamos na geografia, termos dados para desenvolver mais pesquisa e fazer com que a gente consiga cada vez mais evoluir nos trabalhos relacionados à erva mate. Então, na área de ocorrência natural da erva mate, nós temos ela no estado do Paraná, como eu coloquei, que na verdade no passado o estado quase todo do Paraná ele era chamado de Guairá, uma área indígena importantíssima onde existiam reduções jesuíticas. Reduções jesuíticas essas que foram, infelizmente, destruídas com a passagem dos bandeirantes que vinham de São Paulo. E, na época, claro, o Guairá pertencia ainda, uma parte dele pertencia ainda a São Paulo. Mas, para vocês verem a importância do estado do Paraná dentro da cultura da erva mate, nós temos também Santa Catarina, que foi um outro estado muito importante, ou que é um estado também muito importante na produção da erva mate. Nós temos, inclusive, também, ali no estado de Santa Catarina, e entre Paraná e Santa Catarina, um fato muito interessante, que foi a Guerra do Contestado, que eu convido vocês, se não souberem, se não conhecerem, a conhecer, uma guerra em que a erva mate também estava envolvida, com relação à passagem ali de uma ferrovia, que justamente no oeste do Paraná fazia com que as famílias que tinham erva mate e pinheiros fossem afastadas das suas áreas de terra para a passagem dessa ferrovia, o que criou uma revolução muito grande na região e é muito interessante, né, os desdobramentos dessa revolução, desse combate, né, dessa situação ali, e que fez com que a gente conhecesse a região melhor, no caso eu que gosto também um pouco da história, relacionado ali com o contestado. Então vale a pena a gente também entender essas evoluções e essas movimentações todas criadas nos territórios onde tinha erva mate, e vai entendendo assim a forma como foi se moldando esses locais, como foi apresentando a organização desses espaços baseado no trabalho e na cultura da erva mate. E aqui no Rio Grande do Sul, que também é um outro estado que tem aí a produção da erva mate, nós tivemos, como eu falei antes, a Revolução Farroupilha, que também tinha a erva mate como mantenedora dos exércitos farrapos. Era interessante, por quê? Porque a erva mate ia para o Uruguai, também fazia uso da erva mate, e os uruguaios, em troca dessa erva mate, eles entregavam para o exército Farroupilha tecidos, remédios, pólvoras, para justamente continuarem a guerrear, né, a desenvolver essa guerra contra o Império. Então, a importância da erva mate para todo esse território. E o mais legal, o mais interessante também, são relatos falando sobre a erva mate no pagamento em arrobas, né, para o pagamento de velórios, para o pagamento de contas, moeda de troca. A erva mate foi por muito tempo também moeda de troca. Então a gente tem a erva mate, a Ilex paraguariensis Santi-Rio, no estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que era a região do TAPS, e a gente também vai ter a erva mate no Mato Grosso do Sul, a erva mate Ilex paraguariense no Mato Grosso do Sul, na região ali de Itatim, que também foi uma redução jesuítica. Nós vamos ter um pouco dela no Paraguai, um pouco na Argentina, que é ali na Argentina, na região de Corrientes e Misiones que uma vez pertenceu ao Paraguai e foi, na verdade, tomada essa região para a Argentina por conta da Guerra da Tríplice Aliança. Então, a gente tem aí toda uma região, toda uma localização no mundo onde a erva mate é endêmica, existe, e a gente realmente precisa mostrar isso para muito mais pessoas por conta do valor que ela tem, e aí a gente vai ver também o valor dela enquanto planta com muitos atributos biofuncionais. Então, essa é a área de ocorrência, né, natural da erva mate, da Ilex paraguariensis Santi-Rio. E eu gosto de falar sobre a Ilex paraguariensis, né, porque o nome dela foi dado pelo Auguste Saint-Hilaire, um naturalista francês que em torno de 1822 esteve, né, na América do Sul e passeou também aqui pelo Brasil. Ele deu o nome para ela de Ilex paraguariensis porque primeiro ele esteve na região do Paraguai e viu lá a Ilex
né, e deu o nome, batizou com o nome do país, do Paraguai. Mas quando ele veio para o Brasil, e também esteve na região ali de Curitiba e do Paraná, ele disse que poderia ter sido tranquilamente batizado o nome dela como Ilex brasiliensis, porque ela estaria em muito mais quantidade no Brasil do que no país, no Paraguai. Mas já era tarde, a gente hoje, então, fica feliz também pelos nossos irmãos paraguaios terem essa possibilidade de ter o nome do país deles, com essa nomenclatura da nossa erva mate. Então, para vocês verem quanta coisa a gente tem e quanta coisa se fala e que a gente começa a ter entendimento com relação ao desenvolvimento da erva mate. Uma planta que teve a sua popularização por parte dos povos indígenas, principalmente os guaranis, mas eu gosto muito de destacar que não só os guaranis tiveram uma grande importância na produção e no desenvolvimento da erva mate, os caigangues, xoxlengues, que eram os indígenas da etnia G, também tiveram muito a ver com o desenvolvimento dessa planta, né, dessa árvore. Nós temos também charruas, minuanos, pampeanos, né, os povos pampeanos ali na região do Pampa, na parte mais ao sul do Rio Grande do Sul, que tiveram grande importância, tiveram grande relevância no desenvolvimento e na apresentação da erva mate, porque no Pampa, só para a gente poder deixar bem claro, porque muita gente faz a confusão, né? A erva mate, ela não, o habitat natural dela, o bioma em que ela se desenvolve, como eu falei anteriormente, é na Mata Atlântica, que vai até a parte norte do Rio Grande do Sul. Na parte sul do Rio Grande do Sul, grossamente falando, a gente tem o bioma Pampa, ou a Pampa, que significa planície, e que, na verdade, tem uma vegetação mais rasteira, onde não se desenvolvem grandes árvores, grandes, né, arbustos e plantas maiores. Então, a erva mate não é do Pampa, ela não tem o seu habitat natural no Pampa, mas no Pampa, os indígenas daquela região faziam uso de uma maneira muito própria, né, do mate, porque era uma bebida que eles quase não tinham outras bebidas naquela região para usufruir, então eles tomaram mate como sendo seus também. E eram indígenas que eram nômades, estavam sempre mudando de locais e tinham uma ligação muito grande, uma ligação não, mas tinham um acesso muito grande à região das edições jesuíticas aqui da região do Rio Grande do Sul, principalmente ali onde ficaram os 7 povos das missões, e faziam troca de cavalos, faziam troca de gado que ficava solto naquela região, e até mesmo quando havia algum tipo de naufrágio de barcos, levavam coisas desses naufrágios para as reduções em troca da erva mate. O padre Anton Sepp, que foi um dos jesuítas que inclusive ajudou no desenvolvimento e na melhoria da forma de produção da erva mate, porque ele descobriu a forma de quebra da dormência da semente, que até então era feita apenas pelos animais e muitas vezes também pelos indígenas, que comiam os frutos e defecavam, e a partir dali faziam também essa quebra da dormência e surgiam novos ervais, né, o plantio de novos ervais. Esses minuanos, né, esses índios pampeanos, eles iam até a região das missões e faziam a troca, então, desses itens que eles encontravam na costa depois dos navios naufragados e levavam lá para os jesuítas em troca de erva mate. Trocaram piano por erva mate, trocavam cavalos, faziam trocas absurdas, que na nossa concepção seriam absurdas, mas na concepção deles, pelo uso da erva mate, valia a pena. Então, para vocês terem ideia dessa questão da erva mate relacionada ao Pampa gaúcho, né? A essa coisa toda do indômito, do gaúcho, daquela força toda, do bravo, vem muito desses indígenas aí. E a gente acaba tendo também, dentro dessa questão, uma outra informação legal, que é a mudança do nome mate, que o mate significa cuia, né? E, na verdade, ele vem da palavra mati, do Quichua, que eram outros indígenas também que estavam muito relacionados ao território argentino. E esses
indígenas, eles apresentam para General Irala, que foi um dos grandes conquistadores aí espanhóis, a cuia de mati, e oferecem o mati para o Irala, e o mati seria como se fosse um copo de vinho, como se fosse uma xícara de chá, uma cuia de caai, que caai significa água de mate. E eles apresentam essa cuia para o general Irala e ele diz, então tá, é mati. E ficou mati, mas o mati, na verdade, representa a cuia, não a infusão. Mas hoje, e naquela época, a partir daquele momento, começou a se referir a todo o conjunto entre cuia, erva, água e bomba. Quando esse mate, quando os lusos, né, os portugueses vão chegando na região do Pampa, que até então, na década de até antes de 1600, lá por 1680, ainda estavam ali muitos dos espanhóis, era uma região da América Espanhola, os lusos, os portugueses vão entrando no Pampa e vão se deparando com aqueles indígenas, com aquela população fazendo uso daquela bebida, que era muito com sabor rústico, selvagem, um pouco forte para o paladar dos portugueses, eles começam a dizer que aquilo ali é um cimarrón, é algo, melhor, os argentinos diziam, né, que era um cimarrón, que era que aquele mate era cimarrón, era selvagem, era rústico, e os portugueses começam então a pegar aquelas informações e transformam no chimarrão que a gente conhece hoje no Brasil. Então, na América Espanhola, mate, e começou na América Portuguesa a ser conhecido como chimarrão por conta dessa referência ao forte, ao rústico, ao amargo, relacionado também àqueles animais que viviam soltos no pampa e que eram também dessas características mais rudes. Então, aí o mate se transforma em chimarrão. É legal a gente ter essa possibilidade de fazer esse trabalho em forma de conversa, porque vão surgindo várias informações que vão se tornando, que se vão se ligando, e a gente não apresenta apenas como um trabalho fragmentado, mas para vocês começarem a ter a ideia de como existe um fio que liga todas as ações relacionadas à erva mate, ou seja, toda a questão florestal está ligada aos indígenas, que está ligada ao trabalho que eles faziam, que vem sendo ligada à intervenção de bandeirantes, que vem sendo... Enfim, é toda uma dinâmica dentro desse território, dentro desse espaço, que tem como motriz, como força motriz, a erva mate. E aí, falando sobre os indígenas, falando sobre o trabalho que eles faziam, eu não poderia deixar de trazer aqui os indígenas, né? Os nossos povos ancestrais que nos apresentaram essa planta de uma forma tão brilhante. E o legal é que, na realidade, a gente já tem informações de que caigangues chegaram aqui na região, ou que vieram para a América do Sul, em torno de 6.000 anos atrás. Os guaranis, em torno de 3.000 anos. Então, se a gente for pensar, e é um erro nosso, muitas vezes, a gente ficar definindo as nossas ações a partir da chegada do colonizador. Se a gente for pensar em Irala, quando ele foi apresentado ao mate, a gente tem aí 1554, né? Mas a gente tem que entender que esses povos, eles estavam aí há muito tempo antes de General Irala ser apresentado ao mati. E eles, com certeza, faziam uso dessa planta muito antes desses colonizadores chegarem e começarem a fazer uso da infusão também. Então, a gente pode dizer que o nosso mate, ele não tem só 524 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, se a gente for pensar em descoberta e informação do Brasil. A gente tem que pensar que, desde muito tempo, e aí eu posso dizer que a gente teve um trabalho aqui na nossa região de informações mostrando que tinham vestígios de indígenas da etnia caigangue aqui na nossa região, no Alto Taquari, nas casas de Bugre, há 1.200 anos atrás. Então, olha quanto tempo a erva mate está sendo utilizada enquanto planta, né, para uso, ou na fase de infusão, ou como rapé, porque índios ibiraiaras aqui no Planalto Gaúcho, na região ali de Lagoa Vermelha, faziam
o uso da erva mate como rapé para poder se conectar com seres ancestrais, enfim, e trazerem informações para as pessoas que estavam ali. A erva mate era uma planta sagrada que fazia parte desses processos, né, dessas pagelanças. Era uma planta que o pajé dominava, o pajé é que fazia uso primeiramente dela, e com a chegada dos colonizadores, eles acabam fazendo o quê? Eles acabam destituindo esse poder do pajé e acabam também passando para o restante da comunidade para uso de uma forma sem necessidade do sagrado. E interessante também é que, em determinado momento, a erva mate ela foi taxada pelos jesuítas como uma planta do demônio, né? A Yangapitá é uma planta do diabo, por quê? Porque ela dificultava a catequização dos indígenas. E por que ela dificultava a catequização dos indígenas? Porque eles ficavam muito mais despertos, né? Eles ficavam mais vamos dizer assim, mais pilhadinhos. A gente sabe que a erva mate tem alcaloides, tem metilxantinas, né? A cafeína e a teobromina, que aumentam o estado de alerta, melhoram o estado de alerta, né? Melhoram a fadiga. Então, e essas informações, mesmo que não da forma detalhada como nós temos hoje, elas já eram percebidas no passado. Só que os padres, né, jesuítas, retiraram a erva mate, dizendo que ela era do demônio, etc. e tal, mas depois viram que caiu bastante a força dos indígenas, o trabalho dos indígenas com relação às tarefas do dia a dia. E eles perceberam que a retirada da erva mate contribuiu para essa diminuição da força de trabalho indígena. Então, eles retomaram essa planta, né, no uso do Diário dos Indígenas, e também começaram a fazer uso. Inclusive, tem relatos na história que mostra que muitos dos colonizadores que faziam uma dieta à base de carne de caça, né, e tudo, começaram a fazer uso da erva mate para diminuir sintomas da gota, por exemplo. Enfim, e eles vão começando a fazer uso e começando a ter informações com relação a isso. Mas o mais legal é que as técnicas indígenas que nos mostraram como é que fazia o uso da erva mate são técnicas que nós temos até hoje nas nossas indústrias, no nosso trabalho, com equipamentos mais modernos, com tecnologia nos equipamentos, mas a gente continua como fazíamos antigamente. A técnica ela é milenar. O indígena colhia, hoje nós colhemos, hoje o produtor colhe. Faziam feixes, né, para poder facilitar no processo de inativação de enzimas, como no terceiro slide ali do índiozinho sentado com a erva mate sendo passada em cima de uma fogueira. Ali, naquele processo, ele está inativando enzimas, ele está inativando a peroxidase, mas são enzimas que diminuem o quê? A oxidação dessa planta para manter o verdinho sempre bem vibrante ali, e também retirar um pouco mais da água, que ajuda nesse processo de oxidação das folhas. Depois que ele faz essa inativação de enzima, que também é conhecida como branqueamento, ele vai lá para secagem, para terminar com essa retirada dessa água. E depois ele triturava e moía. E hoje nós continuamos utilizando essas técnicas. Nós precisamos inativar enzimas, nós precisamos terminar de secar para poder a gente continuar no processo, né, de inativação, e também para a gente facilitar a trituração e depois a moagem, porque a gente faz uso, ou se fazia uso muito dela no passado como pó, e hoje em dia a gente vai ver que tem outras possibilidades de uso da erva mate, mas vocês vejam o que nós tínhamos, o que os nossos povos ancestrais descobriram, mesmo sem ter as informações que nós temos hoje. E aí nós temos ali, ó, eu trouxe uma maquete que fica mais fácil para a gente poder apresentar. Nós temos ali no número 1, o recebimento das folhas. No número 2, nós temos a fornalha, onde acontece com fogo indireto o sapeco, ou a inativação dessas enzimas, né, o branqueamento, se a gente for pensar na palavra mais técnica. No 3, que é no 3 que não dá quase para ver ali, mas enfim, é no tubo seguinte, nós temos o local onde acontece a secagem. E no 4, nós temos ali um equipamento onde é feito hoje na indústria o cancheamento, a trituração, e depois essa erva mate cancheada, ela vai para triturar. O que significa
Por que é canchear? Eu acho bem interessante, porque quando eu cheguei aqui em Ilópolis, né, eu não tinha familiarização com esses termos, né? Porque eu venho do Rio de Janeiro, cidade grande, não tínhamos nem ideia de que a erva mate que a gente tomava no mate era feita de erva mate, né? O mate da praia era feito de erva mate. E aí, então, eu me perguntava o que é canchear? Canchear, mesma coisa que triturar, mas era feito em canchas, em locais onde a gente colocava um couro, né, era feito um espaço, como se fosse uma vasilha, vamos dizer assim, uma bacia grande, mas não era isso, era um pouco diferente em termos de espaço, mas enfim, você tinha locais fechados, um local onde fechavam num lado e do outro, com uma parede de madeira, no meio colocavam um couro de boi e ali surravam aquela erva até ela diminuir a granulometria, até ela ser mais triturada. Nesse local, entre uma parede e outra, com esse couro de boi embaixo, eles diziam que isso era uma cancha, como cancha de cavalo, enfim, que você cerca um local para você ter alguma coisa dentro. E isso daí era onde era feita a trituração da erva mate, por isso que muitas vezes a gente chama ela de cancheada, ou seja, uma trituração para facilitar na moagem. E aí você tem a erva cancheada, depois você pode ter ela em ramos e folhas em pó, você pode ter verde, você pode fazê-la estacionada, que essa estacionada é uma forma como é utilizada no Uruguai e na Argentina. Principalmente no Uruguai, a gente tem uma história e é bem interessante. Por que se toma a erva mate estacionada no Uruguai? Por que começaram com esse hábito? Tanto a Argentina quanto o Uruguai, eles até 1920, a Argentina também não era autossuficiente na produção de erva mate. Ela começou a se desenvolver depois a partir dessa data aí, e os estudos dela para desenvolvimento dos locais e adensamento dos herbais na Argentina começaram com outro francês naturalista importantíssimo, que foi Aimé Bonpland. Um cara muito interessante que se fixou na região ali, na região de Corrientes, e também já esteve no Brasil, enfim. Ele ficou ali, fixou residência na Argentina e acabou tendo uma paixão muito grande pela erva mate, e ele acabou fazendo um trabalho de aprofundamento nos estudos de Padre Anton Sepp, que foi quem conseguiu entender um pouco mais sobre a dormência da semente da erva mate para plantio. E a Aimé Bonpland, então, ele se debruçou nos trabalhos de Padre Anton Sepp, melhorou esse trabalho que o padre havia feito, que o padre jesuíta havia feito, e começou, então, o adensamento de herbais na Argentina, até que em 1920 a Argentina se torna independente, autossuficiente na produção e diminui a necessidade de compra de erva mate do Brasil, e a gente acabou trabalhando muito mais com o Uruguai. Só que para chegar a erva mate no Uruguai, naquela época, a gente está falando aí de 1600, 1700, né, 1800 e até hoje, naquela época era demorado chegar até o local de entrega das ervas. E as ervas, elas iam sofrendo um processo químico natural com a presença do oxigênio, das temperaturas, da iluminação. Afinal de contas, a gente não tinha naquela época embalagens como as que nós temos hoje, com uma tecnologia para manter o verde, né, desse material. Chegava lá já com o processo que a gente chama de feofitinização. Elas chegavam amareladas, né? Trocava essa clorofila da molécula de clorofila, o magnésio da molécula de clorofila que deixa a erva mate verdinha, por outras moléculas, e aí acabava que ficava nessa cor mais amarelada. E isso acabou se transformando em algo comum para eles. Então, o Uruguai, erva mate estacionada, vem por conta dessas questões também. Nós, no Brasil, temos a nossa erva sempre muito verde, e são esses detalhes da história que a gente muitas vezes não sabe e não entende o porquê que de um local é de uma forma e porquê que um outro é outra, por conta das necessidades da história, as necessidades do momento. E nós temos as folhas tostadas, né, também ali, para vocês darem uma olhada. E essas folhas tostadas, a gente tem relatos de 1921, no Rio de Janeiro, uma professora chamada Armanda Álvaro Alberto, ela fazia a merenda escolar, a primeira merenda escolar da América Latina. Ela foi no Rio de Janeiro, e o cardápio dessa merenda escolar foi mate com angu.
mate que essa professora recebia dos comerciantes, em 1921, no Rio de Janeiro, e só que até então não era tão difundido assim na comunidade daquele estado. Mas em 1950, com o advento da Copa do Mundo, o mate começou a ser apresentado no Maracanã. Ele foi servido no Maracanã. E isso acabou caindo no gosto, né, das pessoas que estavam lá naquele momento de Copa do Mundo, naquela euforia toda. E depois ele passou, então, também a ser servido na Praia Carioca por uma empresa aí do Paraná, que foi muito importante no trabalho dessa divulgação da erva mate, que foi a Mate Leão. Só que eu sempre me perguntei por que a gente não sabia que o mate que a gente tomava, e até hoje muitos cariocas não sabem, como muita gente do Sul também, aqui do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enfim, não sabe, por que o mate não foi apresentado, a erva mate não foi apresentado como a base do mate carioca? Porque existe também um conto, uma informação, que esse mate tostado, ele entra nessa onda de ser apresentado para a comunidade em substituição ao mate, ao chá preto, né, que parou de ser comercializado ou importado por conta ali do advento da Segunda Guerra Mundial. E acaba que, para fazer substituição a esse chá que não estava sendo apresentado, não estava sendo comercializado por conta de todas essas questões relacionadas à guerra, o mate tostado, então, foi entrando no gosto das pessoas em substituição. Então, a gente tem aí alguns relatos interessantes da história também que mostram como é que as pessoas elas vão formando seus hábitos e como é que a erva mate ela vai sendo apresentada de outras formas para outras regiões e outros hábitos vão sendo formados. Ali, tá piquititinho, mas eu espero que vocês consigam ver, são os vários usos que nós temos da erva mate hoje. A erva mate ela é usada hoje no uso tradicional, como chimarrão, tererê, nos usos não tradicionais, como extrato, energéticos, ela é usada na fabricação de doces, ela é usada na forma de cosméticos, os frutos são usados na forma de cosméticos como óleo essencial, nós temos aí as sementes sendo utilizadas em arborização, jardinagem, muito utilizada também para novos plantios. A gente tem aí o resíduo dos galhos sendo utilizados também para iluminação, nós temos como fertilizante orgânico, enfim, o uso da erva mate está sendo cada vez mais apreciado. Com esses trabalhos de pesquisa, ela vai sendo levada cada vez mais adiante para diversos usos que não apenas para o uso do chimarrão e da alimentação. E eu sempre falo, né, que o indígena ele nos mostrou o primeiro produto, mas ele não finalizou aí. A gente tem o dever de utilizar todo esse conhecimento que nos foi passado e cada vez mais aprendermos com as novas possibilidades que a erva mate tem para nos oferecer. Aqui eu trago, então, algumas dessas possibilidades, né, da erva mate no iogurte, né, e mel. Ali a erva mate sendo utilizada como forma de você harmonizar pratos, um mel com erva mate. Ali o livro que eu falei, da história que eu falei para vocês, da Armanda Álvaro Alberto, do Mate com Angu, existe um livro falando sobre isso, o trabalho dessa professora, que foi interessantíssimo. Ali uma cuca de erva mate, e no cantinho aqui embaixo do mel, eu trago aqui um material que eu achei interessantíssimo, que é um jornal, na década de 1950, falando sobre o mate e a alimentação do atleta no Rio de Janeiro. O doutor Amilcar Gifone, ele era, na época, o médico da seleção carioca de futebol. E ele dizia que era necessário que os jogadores fizessem uso do mate, por quê? Porque eles iriam adquirir mais força e resistência, como os que tomavam mate na região sul do Brasil e na Argentina e no Uruguai, que eram jogadores com muito mais potência nas suas ações ergogênicas, né, na sua questão psicomotora. E aquilo que ele dizia lá em 1950, a gente consegue entender hoje, porque a gente sabe justamente que a cafeína presente no mate, ela ajuda nesse trabalho psicomotor, ela diminui a fadiga, e isso também é contado lá na lenda da erva mate, quando fala, né, que Tupã, ele se personifica, ele vai em encontro de Iari e o pai dela, que acabam ficando num acampamento da tribo, depois que a tribo se vai, né, porque eles eram nômades, e aí o que acontece? Tupã, que se personificou, acaba apresentando para Iari
o ramo da erva mate ensina ela a fazer todos os processos para que transforme aquele ramo de folhas em uma infusão. Então, ele ensina ela a sapicar, a secar, a triturar, moer e fazer a infusão com água quente, dar ao seu pai, que ele iria, então, recobrar as forças, se revitalizar, revigorar, e eles iriam, de novo, conseguir chegar e encontrar a tribo indígena e sair com essa tribo para outros locais, de forma a encontrar mais alimentos. Então, a própria lenda da erva mate já nos conta um pouco daquilo que a erva mate é capaz de nos oferecer, e aí a gente tem esse trabalho do mate em 1950, muito legal, e mais uma forma, né, mais um momento da gente entender a importância dessa planta e como ela era vista no passado e o que a gente pode ainda aprender com ela. Então, só para poder fazer um resumo, a erva mate, ela tem como uma das coisas mais importantes, né, ali são as metilxantinas, cafeína, teobromina e em pouco menos a teofilina, em algumas são encontradas, mas nem todas, a questão da teofilina. A cafeína, como eu falei, ela está ligada diretamente ao sistema psicomotor, a atenção, a diminuição da fadiga. A teobromina também a questão de saciedade, prazer. A teobromina, além de ter na erva mate, ela também tem no chocolate. Na verdade, o nome científico do chocolate é Theobroma cacao, e a teobromina vem justamente por conta dessa, né, o Theobroma cacao vem justamente ligado a essa substância, a teobromina. Ela tem compostos fenólicos, e nesses compostos fenólicos a gente destaca aí o ácido clorogênico, que eu acredito que seja um dos mais importantes fitoquímicos hoje para ser estudado. O ácido clorogênico, ele é um hepatoprotetor de grande importância para o nosso organismo. Ele ajuda no metabolismo da glicose, ela tem uma quantidade muito grande de antioxidantes também dentro desses compostos fenólicos aí, flavonoides, enfim. Nós temos as saponinas, que são adstringentes naturais da planta no nosso corpo, né? Vamos dizer assim, que seriam detergentes naturais. Ela ajuda nesse trabalho de uma limpeza, né, no nosso organismo. Vitaminas C, B1, B2, B6, minerais, manganês, ferro, magnésio, zinco, potássio, cálcio, enfim. E ela tem 237 compostos bioativos no tecido vegetal da planta. Esse trabalho foi feito ali em 2018 por uma estudante que estava fazendo um trabalho junto com a Embrapa e fez um trabalho lá na Alemanha muito interessante, que mostra a importância, né, dessa planta em termos de compostos, e ela é considerada a erva mate um dos compostos uma das plantas mais completas em termos de compostos bioativos do mundo. Isso daí já era dito lá na década de 1960, através de um estudo do Instituto Pasteur, e a gente vê que isso daí vem realmente se confirmando com o passar dos estudos e dos tempos. Então, aí dentro dessas propriedades que a gente, né, desse trabalho que a gente vê e o que ela vem mostrando em termos de estudos, hoje a gente tem aí em torno de mais de 2.000 trabalhos feitos com a erva mate, muitos deles relacionados à parte de produtividade, mas eu destaco que cada vez mais a gente precisa também ter informações relacionadas à parte de compostos químicos e principalmente estudos clínicos para a gente comprovar todo esse trabalho, todo esse material que ela nos dá, mas a gente pode ver que ela tem aí trabalhos relacionados à questão de ser uma planta neuroprotetora, de ter aí a questão relacionada à diminuição da obesidade, por conta da questão do trabalho relacionado à dislipidemia. Ela é uma protetora do HDL, né, que é o colesterol bom. Ela tem um trabalho reforçando a questão anti-obesidade, que isso daí é um trabalho que vem muito forte. A questão relacionada ao Parkinson, tem trabalhos interessantíssimos falando da erva mate como uma planta importante na prevenção do Parkinson, trabalhos importantíssimos relacionados aos efeitos anticarcinogênicos que a erva mate tem a possibilidade de ter, a questão toda relacionada de doenças, de questões relacionadas à parte óssea. Teve um trabalho do Lucas Brum, de um pesquisador da Argentina, um grupo de trabalho que eu faço parte, e é muito interessante ele mostrando que mulheres que amamentavam as crianças, né, os filhos dessas mulheres,
tinham dentro eles conseguiram detectar no plasma antioxidantes e compostos fenólicos importantes para a criança, mais do que naquelas crianças cujas mães não faziam uso de mate, né, durante a amamentação. E também a questão do reforço ósseo daquelas mulheres que tomavam mate na menopausa, em detrimento daquelas que não tomavam. Então, é muito legal os trabalhos que estão sendo feitos com relação à erva mate e a potência dessa planta dentro da condução desses trabalhos, né? Enfim, o que ela pode ainda nos revelar em termos de benefícios para a saúde. Então, é muito importante a gente trabalhar, conhecer um pouco mais também dessa planta no campo, entendendo um pouco mais desses compostos, a partir do que a gente tem de trato cultural, o que a gente tem de sistemas de cultivo, para que a gente possa cada vez mais manter esses fitoquímicos no produto final para quem consome a erva mate. Ariana, você trouxe diversas informações, né? Informações riquíssimas sobre a história. E nesse caminhar a gente vê o quanto o saber científico ele vai ser uma ferramenta também para a gente resgatar esses saberes, né? Sim. E sistematizar e organizar e essas ferramentas para a valorização dessa cultura do mate, né? Então, eu achei muito interessante quando você traz sobre os povos tradicionais, sobre a relação dos europeus com os povos tradicionais que aqui já viviam e que já utilizavam essa planta, porque traça um caminhar onde a gente tem esse resgate, né? Esse olhar para trás para trazer esse futuro do mate também. Exatamente. Isso aí. Sim, a gente não pode nunca deixar de ter um olhar para os povos originários, e por isso é tão importante a gente ter esse cuidado e essa manutenção desses saberes ancestrais. Porque naquele tempo eram essas pessoas que observavam a natureza e que mostravam para a gente tudo aquilo que a natureza tinha de possibilidade de nos apresentar. Se a gente não tem o olhar dessas pessoas, e se a gente não tem a manutenção desses conhecimentos, tanto de povos ancestrais, de indígenas, quanto de populações tradicionais, a gente se perde no tempo e no espaço. E a gente perde tempo também, porque a gente não vai ter condições de observar as coisas que estão ali ao nosso lado, e com isso a gente vai perder aí possibilidade de trazer novas soluções para os problemas que estão acontecendo no nosso dia a dia. E às vezes as novas soluções, como foi trazido, né, numa fala, num outro podcast, é que quando a gente olha para trás para ir para frente, a gente faz o processo de não inventar a roda. A roda já está inventada, a gente pega essa roda e ressignifica nesses novos processos que a gente vai se colocando, né?